Olá, eu sou a enfermeira Aline de Souza Xavier, sou especialista em nefrologia e hoje vim tratar de um assunto com vocês relacionado ao tratamento dialítico em tempos de pandemia. A gente sabe que até hoje estamos enfrentando um cenário de Covid-19, né? Trouxe aqui para vocês uma breve linha do tempo para falar dessa pandemia e o impacto que ela teve nos nossos pacientes renais crônicos. Em dezembro de 2019, a gente teve pela primeira vez o surgimento do coronavírus na China. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde comprovou a presença e a disseminação desse novo vírus e já anunciou mundialmente, internacionalmente, como uma epidemia emergencial. Em fevereiro de 2020, nós já tivemos os primeiros casos suspeitos investigados no Brasil. Já em março, a Organização Mundial de Saúde decretou estado de pandemia. E após a marca de 118.319 casos e 4.292 mortes ao redor do mundo, todo o estado entrou em cuidados para a pandemia, né? E o restante dessa história todo mundo já conhece. O mundo virou um caos, onde ninguém sabia o que ia acontecer, como que funcionava o curso da doença, quais os cuidados que se precisariam ter para prevenir, o que de fato daria a cura. Então, diante disso, nós tivemos aí o caos total na área da saúde, onde tivemos falta de profissionais, os governos se organizaram para abrir hospitais de campanha, tivemos as testagens em massa nas cidades, a ampliação de leitos nos hospitais já existentes, o número de mortes crescendo, progressivamente, e com isso surgiu a necessidade dos estados se organizarem para a prevenção da disseminação da doença, porque ela é uma doença de alta transmissibilidade. A preocupação da nefrologia surgiu porque o grupo dos doentes renais crônicos, principalmente os dialíticos, eles entraram como grupo de risco devido à patologia para gravidade das formas da Covid-19. Dentre as outras formas, os outros grupos de risco que a gente tem, enquadram-se os idosos, as crianças, as gestantes e puérperas, tabagistas, cardiopatas, os obesos, diabéticos, asmáticos, pessoas com doenças pulmonares crônicas, os imunocomprometidos, os asilados, moradores em situação de rua, os indígenas e privados de liberdade. A preocupação maior com os doentes renais crônicos por parte da área da nefrologia é porque os nossos pacientes, eles já têm comorbidades pré-existentes. A maioria deles tem hipertensão associada, tem diabetes associados, e isso evolui a gravidade da doença. Os nossos centros de diálise não são adaptados para isolamento, que é uma das recomendações do Ministério da Saúde, o isolamento social como forma de prevenção e como forma de evitar a disseminação da doença. Então, o público com DRC é um público mais vulnerável ao contágio. Do ponto de vista nefrológico, a Covid-19 ela tem várias implicações importantes para esses pacientes, A primeira é o próprio acometimento renal da doença. Nos pacientes que estão doentes, a patologia ela já afeta o sistema renal, podendo ocorrer hematúria, proteinúria, insuficiência renal aguda. O índice de morte nos pacientes que evoluem com uma insuficiência renal aguda, em pacientes COVID positivo, ele é muito alto. Tanto que a gente presenciou vários óbitos de pacientes em unidades de terapia intensiva em diálise, pacientes dialíticos com insuficiência renal aguda. Então, o fator deles entrarem em hemodiálise também já aumentava o risco de mortalidade para esses pacientes. Além disso, as implicações do tratamento dialítico dos pacientes em regime de diálise crônica foi uma preocupação e ainda é nas unidades de diálise.
esse tratamento é que não tem como ser suspenso, como ser adiado, né? Na época do auge da pandemia, a gente teve os comércios fechados, né? Unidades de saúde eletivas, como clínicas de consulta médica, consultórios, né? Todos fechados também para preservar o isolamento social e diminuir a disseminação da doença. Só que essa não foi uma opção para as unidades de diálise. Nós não pudemos adotar essa meta como prevenção, porque a hemodiálise é um serviço essencial de manutenção à vida para esse paciente que tem doença renal crônica. Os governos precisaram se organizar, verificar as legislações vigentes, aprimorá-las e soltar notas técnicas que amparassem os cuidados que a gente precisava ter com esses pacientes nessa situação. O SARS-CoV, ele tem um potencial de transmissão alto e por gotícula respiratória e por contato com pessoas próximas infectadas. Com isso, os cuidados principais que a gente tem, né, com toda a população é a higienização das mãos com água e sabão, o álcool gel 70%, o uso das máscaras e principalmente o distanciamento social. Para quem conhece uma unidade clínica de diálise, sabe que esse distanciamento social é um desafio. A gente tem aí uma recepção de hemodiálise onde mostra, né, os pacientes que estão esperando a sessão, pacientes que estão saindo da sessão. A sala de hemodiálise, ela é compartilhada, né, não temos unidades próprias para fazer um isolamento. Então o desafio para a nefrologia foi muito grande. A preocupação era como que a gente vai cuidar desses pacientes renais crônicos nesse cenário de pandemia. Então colocamos como objetivo o cuidado. Mas de que forma o cuidado? Se a gente já tem protocolos na nefrologia bem definidos, bem estruturados, gerenciados, né, principalmente pela enfermagem junto à equipe multi. Então, o nosso objetivo era atuar com medidas de prevenção e controle, porque a disseminação nas unidades de diálise, sem nenhum cuidado específico a mais do que a gente já faz, né, seria muito arriscado tanto para os profissionais quanto para os pacientes. O risco era iminente devido à quantidade de pessoas precisando de cuidado, a quantidade de pessoas com comorbidades já pré-existentes e debilitadas. Houve-se, então, a adequação das novas políticas, as notas técnicas da Anvisa, da Sociedade Brasileira de Nefrologia, direcionando os cuidados das unidades de diálise. E esses cuidados, eles não se estendiam apenas aos profissionais de saúde, mas também aos familiares e seus acompanhantes, e principalmente aos pacientes, que foram orientados com todos os cuidados que seguem até hoje. As unidades de diálise, elas devem atuar como medidas de prevenção e de controle. Sabe-se que numa unidade de diálise, o enfermeiro ele é responsável pelo cuidado. Ele está direto com o paciente renal crônico e ele atua tanto na organização e na direção dos serviços de enfermagem, quanto no controle, né, no gerenciamento da assistência desse paciente. Com isso, esse profissional precisou amadurecer tecnicamente, se atualizar, né, quase que de forma obrigatória com toda a sua equipe de enfermagem e a equipe multi, para traçar fluxos de segurança que fossem adotados nas unidades de diálise. Dentre esses fluxos, o uso de EPIs rigoroso, de acordo com o tipo de precaução adotada na COVID, né? E ter rigor nessa supervisão desses colaboradores junto a esses pacientes. O cuidado com esses pacientes foi percebido que ele precisava ser antes da chegada do paciente ao serviço de saúde. Então a gente tem os momentos que o paciente exige esse cuidado para seguir o nosso objetivo de não disseminar o vírus, né? De não dar continuidade à sequência da doença. Então, os cuidados importantes que a gente precisa ter são antes da chegada do paciente no serviço de saúde, na chegada dele, durante a triagem. A nossa triagem ela precisou ser adequada à nova realidade, à espera desse paciente na recepção, no seu atendimento e durante toda a assistência prestada dentro da unidade. Quando a gente fala antes da chegada do paciente à clínica,
a gente tem que lembrar que os nossos pacientes se deslocam da sua residência até a unidade no mínimo 3 vezes por semana para fazer a sessão de hemodiálise. Esses pacientes, eles usam os transportes clínicos, que também é uma preocupação. A unidade, então, ela precisa orientar os pacientes a sempre entrar em contato com a clínica que ele dialisa para avisar quando estiverem com sinais e sintomas respiratórios, porque essa já é uma triagem prévia que se faz. Usar de busca ativa de um profissional da própria unidade entrar em contato com os pacientes para identificar sintomas de infecção respiratória e já fazer um plano de cuidados antes da chegada desse paciente. Se esse paciente apresentar sinais e sintomas de infecção respiratória, já avaliar se ele tem condições de dialisar na unidade, avaliar os riscos para ele e a gravidade desse paciente, e se ele não tem condições de dialisar na unidade de diálise, fazer o encaminhamento dele para um hospital referência que tenha o procedimento. De forma alguma, esse paciente pode ficar desassistido. Em relação ao transporte dos pacientes de casos suspeitos ou confirmados, o ideal é que o transporte seja feito de forma individual e que o transporte público seja evitado. Também é sabido que a maioria dos pacientes vão de transportes compartilhados, ambulâncias, vans que vêm de outras cidades, muitos pacientes dialisam fora do domicílio. Então, alguns cuidados específicos com esses veículos precisam ser tomados, O serviço de saúde ele precisa ser notificado desses pacientes, ter o controle dos pacientes que fazem o uso do transporte coletivo para organizar a recepção desses pacientes. O veículo ele precisa ter uma limpeza e desinfecção interna sempre após o transporte. Os profissionais que fazem esse transporte desses pacientes precisam estar em uso de EPI e todos os pacientes precisam estar em uso de máscara. E precisamos também incentivar a higienização das mãos durante o transporte com álcool 70%, como forma de minimizar a propagação da doença. E na chegada desse paciente? Normalmente se fazia triagem do peso e da pressão arterial para esse paciente entrar para a sessão de hemodiálise. E antes disso ele aguardava normalmente na recepção. Hoje, a triagem ela é um pouco mais específica. Precisam ter perguntas direcionadas para sinais e sintomas. Se esse paciente teve presença de tosse, se ele apresenta febre ou apresentou febre nas últimas 24 horas, se está com sinais e sintomas gripais, se apresenta coriza. Então, essa busca é feita em loco também com o paciente. Pacientes que chegam sem máscara ou precisam trocar a máscara com acompanhante, a unidade deve oferecer a máscara para os dois e orientar os cuidados de higiene de mãos e também de higiene respiratória. Nesse momento de pandemia, foi desaconselhado o acompanhamento de familiares e demais acompanhantes durante a sessão de hemodiálise e até na recepção de espera, para preservar tanto o acompanhante quanto a aglomeração das unidades de diálise. Então, só permitindo mesmo os pacientes que realmente necessitavam de acompanhamento ou os permitidos por lei. E durante a espera para a sessão, o paciente que apresentava sinais e sintomas, ele precisava ser isolado e ainda precisa ser isolado. E esse isolamento ele tem que acontecer de forma rápida. Ele não pode ficar aguardando na recepção com os demais pacientes que não estão apresentando sinais, que não são suspeitos ou confirmados. Então, a unidade ela precisa dispor de uma sala própria para isolar esse paciente que chega com esses sintomas ou já com a Covid-19. Durante o atendimento e toda a assistência, é primordial que os colaboradores façam uso de EPI. Quando eu tenho paciente suspeito ou confirmados, o uso da máscara N95 se torna necessário, o uso do avental. O avental, como vocês podem ver na imagem, ele é diferente do jaleco. O jaleco é um uniforme. O avental é o que vai ser o equipamento de segurança mesmo daquele profissional. Os óculos de proteção ou protetor facial,
né, para preservar os olhos também, né, de possíveis gotículas respiratórias, o uso de luvas, de gorro e de sapato de segurança. É preciso intensificar a higienização das mãos durante todo o processo dialítico com esses pacientes. Intensificar também a limpeza e desinfecção dos objetos que são usados, que estão em sala de hemodiálise, as superfícies, os equipamentos, os produtos de saúde que são usados na assistência, né, desses pacientes suspeitos e confirmados. E algo que é muito importante da gente orientar ao profissional também é ele não circular pela unidade de saúde utilizando o EPI. A equipe, de preferência, ela precisa ser exclusiva para o cuidado desses pacientes, certo? As salas de hepatite B, elas foram e são ainda uma opção como isolamento, porque muitas unidades não têm salas próprias de isolamento. Então, as unidades que têm ainda sala de hepatite B para diálise, pode ser usado, desde que preferencialmente seja no último turno e que toda a equipe seja orientada a reforçar a limpeza e a desinfecção de todas as superfícies, das máquinas, de todos os produtos, né, e utensílios usados durante a sessão, para reduzir não só a transmissão do SARS-CoV-2, mas também reduzir o risco de transmissão de hepatite B para esse paciente. As unidades clínicas que não possuem sala de hepatite B e também não possuem nenhuma sala exclusiva de isolamento, ela deve pegar a sua sala que menos tem pacientes, né? A sala menor com menor número de pacientes. As máquinas e as poltronas, elas devem estar afastadas e longe do tráfego de pessoas, né? Longe da porta, por exemplo. A distância entre a poltrona de um paciente e a máquina do outro paciente, ela tem que ser de no mínimo 1 metro, para a gente conseguir fazer um distanciamento social, preferencialmente no último turno, reunindo todos os pacientes que apresentam, né, sinais e sintomas, que são casos suspeitos, ou que têm Covid positivo no mesmo turno, na mesma sala, na mesma sequência de máquinas. Todos com máscara do início ao fim da sessão, com um profissional exclusivo para tratar desses pacientes em uso de EPI. Os equipamentos, independente da sala que esse paciente esteja, seja sala de isolamento B ou a sala de diálise compartilhada, os equipamentos desses pacientes não podem ser misturados com de outros pacientes, tem que ser exclusivo, tanto termômetro, esteto, esfigmomamômetro, todos exclusivos para os pacientes que estão sob isolamento, né? A estrutura para a higienização das mãos e da fístula tem que ser propiciada para esses pacientes e incentivada. Os acompanhantes, somente em casos especiais ou definidos por lei, aqui a assistência é preconizada principalmente pelo profissional, que vai estar com todo o EPI adequado para cuidar desse paciente. E em todos os casos de diálise de pacientes suspeitos e positivos para Covid-19, a linha, tanto venosa quanto arterial, os dialisadores, os isoladores, tudo deve ser descartado. E as soluções de diálise também não devem ser reaproveitadas, tudo uso único. E alguns tópicos importantes que a gente tem que levar em consideração. Com toda a dificuldade do início da pandemia, né, com toda a insegurança profissional, tanto dos médicos, dos enfermeiros, da equipe multi, os serviços de diálise eles não se negaram em nenhum momento a receber esses pacientes. Eles se adequaram e nos adequamos atualmente também para continuar cuidando desses pacientes da forma correta e isolada, porque é uma obrigação da unidade ajustar todos os fluxos para manejo de atendimento. Como eu disse anteriormente, a hemodiálise não é um procedimento de escolha, onde ele escolhe fazer ou não. É um procedimento de manutenção à vida que vai influenciar na qualidade de vida dele e na mortalidade. Então, ele precisa ser feito de acordo com a prescrição médica nos dias certos seguidos. Então, cabe à clínica prover toda a estrutura de material, de pessoas, de fluxos seguros para preservar o atendimento e assistência desse paciente, propiciando qualidade e segurança.
O serviço ele também deve notificar junto às autoridades públicas. Muitos pacientes chegam para a gente com sinais e sintomas, com já o diagnóstico do COVID positivo, sem ter passado por uma unidade própria de saúde, onde a doença, né, compulsória deveria ter sido notificada. Então, quando não há esse contato com outra unidade de saúde desse paciente contaminado, a própria clínica de diálise, ela deve fazer a notificação junto à Anvisa. E a gente também precisa restringir os nossos colaboradores de trabalharem com sistemas, quando eles apresentarem sintomas respiratórios agudos. Eles também precisam ser incentivados a fazerem o exame, a se afastar pelo tempo correto de isolamento para oferecer segurança tanto para ele quanto para os outros profissionais da unidade. E a duração de isolamento? Como é que ela fica nos dias de hoje? Alguns fatores eles precisam ser olhados, como se tem sintomas presentes, a intensidade e o grau desses sintomas, qual a data de início dos sintomas, as informações laboratoriais dos resultados de exames, né? E a gente tem preconizado que o isolamento ele vai de 7 a 10 dias contados da data do início dos sintomas. Mas para isso, para eu sair desse isolamento nesse período, não pode apresentar sintomas respiratórios e febre, e nem pode ter tido uso de antitérmico nas últimas 24 horas. Acontece do paciente sair de isolamento antes desses 7 dias, mas para que isso ocorra de forma segura, né, a saída do isolamento é somente se ele apresentar um teste PCR negativo e se estiver sem sintomas. Caso contrário, a gente permanece dos 7 aos 10 dias com esse paciente, dialisando com todos os cuidados de isolamento possíveis. E o COVID na UTI? Em unidade de terapia intensiva, enfrentamos vários desafios. E o principal dele é porque a gente já não tem, antes da pandemia, uma legislação específica que fala da diálise aguda dentro da UTI. E isso acaba configurando um problema para a gente por conta das informações. Diante disso, a gente se baseia nas normas técnicas que a gente tem e nas legislações que a gente tem vigentes para os serviços de crônicos, como as RDCs, né? A RDC 11, a RDC 154, as notas técnicas que saíram pela Anvisa. E o primordial é que, se a UTI ela não for uma UTI somente de COVID, ela precisa ter um leito, né, ou mais, de isolamento respiratório com pressão negativa. Mas a gente sabe que essa não é a nossa realidade, que a maioria dos nossos isolamentos, ele não tem o isolamento respiratório, é apenas 1/4. Então, quando a gente tem esse leito, a diálise ela sempre tem que acontecer com portas fechadas. E a equipe, preferencialmente de atendimento, tem que ser exclusiva para esse paciente durante a diálise. O ideal é que a gente tenha um paciente para cada um técnico dialisando, que esse técnico possa dar todo o cuidado integral no momento da diálise para esse paciente, ou esse técnico ou esse enfermeiro que estão à frente do cuidado. Porque o risco de instabilidade hemodinâmica, de gravidade e as condições desses pacientes, né, propiciam eventos adversos se a gente estiver ausente nesse momento, prestando assistência para outro paciente. Então, o ideal é que o atendimento seja exclusivo para aquele paciente que está na unidade de terapia intensiva. Em relação à diálise peritoneal, que é principalmente realizada em domicílio, as recomendações que a gente tem para esses pacientes é que façam o uso da telemedicina, que consultem por telemedicina, que busquem a unidade por telefone ou por outros meios de comunicação, que entrem em contato com a equipe múltipla, com o seu enfermeiro responsável por telefone, por mensagem, né, para evitar a ida aos centros de saúde. As visitas dos pacientes nas unidades, elas precisam ser reduzidas ao mínimo e só acontecer se realmente for essencial. É essencial que esse paciente da diálise peritoneal vá à unidade somente se ele tiver com peritonite, com sinais e sintomas de peritonite, né, que ele precisa ser tratado com antibiótico terapia, quando tiver com infecção relacionada ao catéter, ou ao túnel, ou orifício de saída desse catéter de Tenkopf, quando tiver alterações de volume corpóreo, ou quando o que precisa ser resolvido não
é resolvido pela telemedicina. E aí sim, ele deve procurar o serviço de saúde, cuidando, né, de todas as formas para que ele chegue seguro e mantenha-se seguro na unidade de saúde. Higienização das mãos, máscara, transporte individual e os treinamentos dos pacientes. Os pacientes de diálise peritoneal, eles passam por um treinamento para fazer o procedimento em casa de aproximadamente 7 dias. Neste período de pandemia, é ideal, né, já que a gente não pode deixar de fazer o treinamento, senão ele fica sem o procedimento, é ideal que os procedimentos de treinamento sejam espaçados, né, longe do horário um do outro paciente, para que a sala possa ser limpa, certo? A sala precisa ser limpa de um paciente para o outro. E ideal também que seja no final dos turnos de hemodiálise, para evitar o contato desse paciente com demais pacientes. Os procedimentos da diálise peritoneal que a gente não considera como urgência, como a troca do equipo de 6 polegadas, o equipo de transferência, a realização do teste do equilíbrio peritoneal, PET teste, né, para verificação do KTV, eles devem ser evitados durante esse período de pandemia, porque dessa forma a gente minimiza as idas deles, né, ao centro de saúde e a exposição desnecessária desse paciente. Então, na necessidade de fazer algum desses procedimentos, isso precisa ser agendado com a equipe de saúde com antecedência para que tenha-se uma programação onde os enfermeiros consigam adequar o fluxo para receber esse paciente e as salas próprias de atendimento para ele. Considerando a gravidade dos pacientes com doença renal crônica que são acometidos por Covid, a gente já percebe que anteriormente à pandemia, a gente já tinha protocolos, né, bem detalhados de cuidados com esse paciente, até por a hemodiálise ela ser um procedimento de alto risco, né, totalmente invasivo. E com a chegada da pandemia, então, e o risco de gravidade para os nossos pacientes renais, a gente teve um maior rigor na atenção, né? A gente sentiu a necessidade de desenvolver mais ações para adaptar as orientações das políticas públicas que a gente teve, mas sempre com o objetivo de prevenir, né, não só o contágio de micro-organismos já existentes, mas também do SARS-CoV-2, devido ao potencial de agravamento nesses pacientes em especial. Aqui eu deixo para vocês algumas das referências utilizadas e agradeço a participação.